Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 12. Confusão e compreensão. Parte 2. O quinto andar da grande tumba de Nazarick era uma região extremamente fria, pois foi modelada para ser a epítome do glaciar. Um iceberg branco azulado ficava no meio de uma extensão infinita de terras gélidas, como uma lápide. Parecia brilhar por dentro e confundia os sentidos. A neve caía do céu pesado e nublado acima, chicoteada em uma dança intensa pelo vento gelado que transportava neblina gélida em suas rajadas. Ao longe havia uma floresta congelada coberta de neve, as árvores pareciam gigantes, usando vestidos de puro branco. O vento congelante soprava na roupa de Ainz, que tremulou ao vento. Albedo ficou ao lado dele. Quando ele olhou para o jeito que ela estava vestida, Ainz perguntou: "Você não está com frio? Se precisar, pode colocar sua armadura. Ainda devemos ter tempo para isso." Ainz estava completamente imune a todas as formas de ataques de elementos frios. Ele não seria congelado, independentemente de quão baixa a temperatura fosse. No entanto, o mesmo não se aplicava a Albedo. Se ela estivesse em sua panóplia completa de batalha, meras rajadas congelantes como essa não a machucariam, mas no momento ela usava apenas um vestido branco. Ele a perguntou sobre isso antes de se teletransportarem, mas a sensação que teve foi de que ela estava tentando passar-se por alguém valente. Em resposta, Albedo simplesmente sorriu gentilmente para as preocupações de Ainz. "Agradeço por se preocupar tanto comigo, Ainz-sama, mas não é necessário. Este frio não é um problema." Ainz assentiu e respondeu: "Se diz. Normalmente, haveria um efeito ambiental aqui que aplicava danos causados pelo frio e retardava o movimento. Mas operá-lo exigia dinheiro, por isso foi deixado desativado." Talvez ela simplesmente tivesse tido sorte por terem tomado essa decisão logo no início. Ou foi porque Albedo tinha algum tipo de item mágico ou habilidade que negava o dano do frio. Na verdade, os NPCs foram equipados pelos membros da guilda que os projetaram. Havia apenas alguns deles que Ainz poderia confiantemente dizer que entendia completamente, além de Pandora's Actor. Dito isso, ele repassou todos os dados depois de chegar a esse novo mundo. As perguntas encheram a mente de Ainz quando ele olhou para a majestosa mansão de 2 andares diante dele. Este edifício parecia estranhamente fora de lugar nesta terra congelada. Era como uma casa de um livro de fantasia e parecia cercada por uma atmosfera de conto de fadas. No entanto, sua superfície estava coberta por uma camada de gelo, dando-lhe uma aura desconfortavelmente fria. Na verdade, o nome dessa mansão era o mais distante possível de um conto de fadas. Fora chamada de prisão congelada. E todos os inimigos de Nazarick estavam trancados aqui. Então vamos. Com essas simples palavras, Ainz abriu o portão principal. Embora estivesse coberto por uma espessa camada de gelo, o portão ainda se abria com facilidade, como se desse boas-vindas ao visitante. Uma rajada de ar frio passou por eles no instante em que o portão se abriu. Isso porque o interior da prisão era mais frio do que o ambiente gelado do lado de fora. Foi só depois desse vento de arrepiar que Albedo começou a tremer. Ao ver isso, Ainz enfiou a mão na dimensão de bolso e retirou uma capa carmesim, cuja bainha estava decorada com padrões flamejantes. "Use isso, Albedo. O encantamento não é forte, mas deve ser suficiente para afastar o frio. E pensar que me presentearia. Meus mais profundos agradecimentos. Eu irei valorizá-la por toda a minha vida." Ainz não disse que era um presente, mas depois de ver o sorriso radiante de Albedo, ele não conseguiu reunir nenhuma palavra, então olhou para o outro lado do portão aberto. Uma passagem silenciosa e escura se estendia para dentro. "Se bem me lembro, os membros sobreviventes da escritura da luz solar estão aqui." "Sim." Neuronist os observa de perto. "Ah, tão quentinho. Parece que o senhor está me abraçando, Ainz-sama, Kokuko." "É mesmo é. Isso é maravilhoso. Duvido que ser abraçada por braços sem pele ou carne aqueceria alguém. Mas é claro que Ainz não disse isso.
No mínimo, ele sabia que não seria apropriado no presente momento. Enquanto Albedo se contorcia e girava ao redor da capa, envolvendo-se com tanta força que quase desaparecia, Ain se adiantou. O que está fazendo? Não podemos perder tempo, ainda mais nessas circunstâncias. Ah, sim, senhor. A habilidade passiva de Ains, Benção Undead, permitia que ele sentisse todos os Undeads à espreita dentro do complexo. Como era chato, Ains desabilitou a habilidade para ignorar a presença dos Undeads enquanto descia a passagem congelada. Era tão fria que parece ter sido pintada de branco azulado. Pessoas sem contramedidas contra a limitação de movimento poderiam acabar tropeçando e caindo no corredor completamente congelado. Ain-sama, devo entrar em contato com Neuronist. É inadmissível a responsável pela área não liderar o caminho, forçando assim o supremo governante de Nazarica a avançar sozinho. Não haveria problema. Embora não me desagrade, ela fala demais. Há um assunto que precisamos resolver o mais rápido possível e eu gostaria de evitar perder tempo. Entendido. Bem, depois de tudo isso, eu vou dar uma advertência a Neuronist. Avisarei para não falar coisas desnecessárias. Não há necessidade disso. Como eu disse, isso não me desagrada. Mas... Ain sorriu amargamente enquanto observava Albedo, ao lado dele, franzir as sobrancelhas. Como mestre, ele apreciava o fato de que ela estava pensando nele, mas se Albedo fizesse isso, seus subordinados poderiam não ousar fazer reclamações abertas no futuro. Preste atenção. Eu amo todos vocês, independentemente de seus méritos ou falhas, pois todos vocês foram feitos pelos meus amigos do passado. A culpa é minha por estar descontente com esses seres criados tão meticulosamente. De fato, se Chautier os traísse devido à sua narrativa ter sido projetada dessa maneira, então ele tinha que perdoá-la por isso. Isso porque ela estava simplesmente obedecendo à vontade de seu criador, Peroroncino. No entanto, ele não parecia o tipo que plantaria sementes ruins na guilda. Tudo isso confundia Ains, porque Peroroncino era um homem que gostava de brincar, mas não gostava de arruinar relacionamentos entre seus amigos. Se for isso mesmo, então deve ser uma razão externa, afinal, a cor do texto claramente mostra que é controle mental, mas ainda não tem como descartar a possibilidade de ser uma parte de suas configurações. Ainda não tenho certeza, mas pode ser que uma alteração nas configurações aconteceu depois de virmos a este mundo. Além do mais, eu não memorizei os perfis de personalidade de todos os NPCs, mas suas personalidades parecem bastante semelhantes às de seus criadores. Eu acho que ninguém poderia programá-los sem personalidades, então pode ser por isso. Se isso tudo for verdade, então a Chautier, será que ela tinha algo como uma bomba relógio embutida em suas configurações? Seu criador gostava de eroges, sei lá, então talvez ele tenha programado algum tipo de evento nela que precisava ser resolvido com um passo a passo. Caramba, é até bem provável. Ain suspirou fracamente, e então ele finalmente percebeu a estranheza no comportamento da mulher ao lado dele. Ela estava olhando para frente e andando, mas ao contrário de agora há pouco, ela não estava com seus passos sincronizados. E mesmo que seus olhos estivessem voltados para frente, não estavam focados em nenhum lugar em particular. Ain ouviu Albedo murmurar alguma coisa e se esforçou para ouvir. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela estava repetindo essas palavras sem parar, como um disco arranhado. Ei, Albedo. Eu disse que amava todos vocês. Isso se refere a todos, entendeu? Albedo virou a cabeça para ele de uma maneira estranha. Mas isso significa que o senhor também me ama, não é? Bem, sim. Khufu. Albedo apertou as pernas e pulou de uma maneira adorável, o movimento a fez ir em direção ao teto. Um talento comum para alguém que possuía habilidade atlética sobre-humana. Trim. Ou melhor, foi um choque surpreendente veio do teto, tão grande foi a força do impacto. Quando ouviram o que soou como uma bomba explodindo, os corpos translúcidos de vários monstros incorpóreos saíram do teto. Estes eram os Undeads que estavam escondidos dentro da prisão, que a habilidade de Ains havia detectado. Ah, podem retornar, não é nada demais.
Ains olhou para Albedo, estava tão feliz que cantarolava para si mesma. Embora ela tivesse caído do teto, suas habilidades raciais incluíam certa quantidade de redução de danos, de modo que não doera nada. Os vários Undeads curvaram-se reverentemente antes de desaparecer, voltando para onde estavam prontos para enfrentar qualquer intruso. Albedo, estamos quase no quarto da sua irmã mais velha. Você está pronta? A expressão volúvel e alegre de Albedo ficou séria num instante. Entendido. Então, lhe entregarei a boneca. Me entregue. Albedo estendeu a mão em direção à mão branca pálida emergindo do manto negro. Assim que a boneca foi depositada, a mão recuou. A boneca em questão era mais ou menos do tamanho de um bebê de verdade. Ains aceitou a boneca e examinou-a sem desviar os olhos. Tão bizarro. A boneca era uma caricatura de um bebê humano. Suas feições distorcidas traziam uma aura de cúpidos religiosos. Seus grandes olhos redondos eram particularmente repugnantes. Ains franziu as sobrancelhas inexistentes e dirigiu seu olhar para o final do corredor. Havia um grande afresco ali, pintado em uma parede que continha uma porta. Ele viu uma mãe e seu bebê. Era uma pintura de uma mãe gentilmente ninando seu filho. Se isso fosse tudo, teria sido uma bela pintura. No entanto, o tempo parecia ter degradado a pintura, transformando-a em uma visão horrenda. Em particular, não se podia mais ver a forma do bebê em si. Tudo que restou foi algo que parecia um cadáver. Ains empurrou a porta, que se abriu sem som ou resistência. Ele foi recebido pelo som de bebês chorando. Não foi apenas o som de uma ou duas vozes. Nem foi o resultado de um eco. Dezenas, centenas de vozes chorando se fundiram em uma e alcançaram os ouvidos de Ains. Mesmo assim, ele não conseguia ver nenhum bebê no quarto. Mas embora não pudesse vê-los, eles definitivamente estavam lá. Nesse quarto vazio, praticamente sem quaisquer mobílias, havia um único berço que uma mulher balançava gentilmente. Embora Ains tivesse entrado no quarto, a mulher de luto em roupas negras permaneceu em silêncio, preocupada apenas com o berço que ela estava balançando. Seu rosto não podia ser visto porque seu longo cabelo preto o cobria completamente. Normalmente, se um NPC visse um ser supremo, no caso, Ains, e não lhe desse atenção, Albedo os repreenderia em voz alta. No entanto, ela permaneceu em silêncio. Ains sabia um motivo para isso, porque a postura cautelosa de Albedo já dizia tudo. Já era para ter começado, não? Suponho que sim. Por favor, seja cuidadoso. Como se pela sugestão, os movimentos da mulher congelaram. Então, ela colocou as mãos no berço e gentilmente pegou o bebê lá dentro. Não, isso não era um bebê de verdade, mas sim uma boneca. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ela apertou-a com força e depois a jogou de lado com toda a sua força. A boneca quebrou em pedaços quando bateu na parede. Meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê. Um som de dentes rangentes veio da mulher e, com isso, os ruídos das placas do teto e chão ficaram mais altos. Logo, a fonte do som se revelou, e pedaços de carne que pareciam bebês translúcidos emergiram. E pensar que o Tábulas Maragdinas colocou tantos monstros aqui, quanto dinheiro ele gastou com isso. Essas massas de carne que lembravam bebês pareciam estar perto do nível 20, e eram chamados de bebês de carniça. Em jogos como Yggdrasil, poder-se-ia colocar monstros pop nas dungeons, pagando a moeda própria do jogo ou usando dinheiro real. No entanto, eles não voltariam à vida após serem destruídos, então eram mais um luxo para os jogadores. Aqueles jogadores que não focaram em roleplaying não colocariam tais monstros em ação. O fato de ele ter colocado tantos bebês de carniça aqui, apesar de seus baixos níveis, era um testemunho da natureza meticulosa de Tábulas Maragdina. Enquanto Ains se impressionava com seu velho amigo, a mulher tirou uma grande tesoura de algum lugar e a segurou com força. Um olhar aguçado era visto através de seu cabelo despenteado, dirigido a Ains e Albedo. Você, levou, meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê. Ela é realmente sua irmã. A semelhança é muito forte. A acha mesmo?
A mulher pareceu tomar a conversa vagarosa como algum tipo de provocação e começou a correr. Sua intenção assassina a fez avançar tão rapidamente quanto o vento. A mulher de luto em roupas negras dava passos largos com a intenção de matar, encurtando a distância entre eles em apenas alguns passos. A mulher avançou esfaqueando Ainz com força usando sua tesoura. Seu filho está aqui. E quando Ainz apresentou a boneca à mulher, seus movimentos congelaram imediatamente, como se alguém tivesse pressionado o botão de parada nela. Ela jogou a tesoura longe e lentamente aceitou a boneca. Oh! Ela envolveu seu amado filho com infinita compaixão, como se nunca fosse o abandonar. Então, cuidadosamente colocou o bebê de volta no berço, antes de virar o rosto, envolta por seus longos cabelos, para Ainz e Albedo. Momonga-sama e minha adorável irmãzinha. Como tem passado? Há quanto tempo, Nigredo? Você parece, sim, estou feliz que não tenha mudado. A razão pela qual Ainz pôde lidar calmamente com essa cadeia de eventos foi porque ele havia testemunhado essa bizarrice antes, no jogo. Naquela época eu fiquei com tanto medo que até gritei. Seu companheiro de guilda disse que havia feito uma nova NPC, e pediu aos outros membros da guilda para virem vê-la com ele. No final, todos gritaram juntos e soltaram vários ataques em Nigredo. Parecia bastante nostálgico agora quando ele relembrava do passado. Nei-san, há quanto tempo? De fato, Nigredo era a irmã mais velha de Albedo. Em outras palavras, ela era um NPC criado pelo jogador Tábulas Maragdina. Se alguém dissesse que Albedo era a encarnação de seu amor por Gatmoi, então Nigredo seria a personagem que representava o amor de Tábulas Maragdina por filmes de terror. Ninguém pode dizer que ele era uma má pessoa, mas ninguém também pode negar que ele era uma figura e tanto. Em circunstâncias normais, ele era um homem racional, mas quanto mais se envolvia em algo, mais ele começava a revelar sua verdadeira natureza. Enquanto Ainz se lembrava do passado, Nigredo afastou os longos cabelos que cobriam sua feição, revelando seu verdadeiro rosto. Talvez ela achasse que cobrir o rosto estava sendo desrespeitoso com Ainz, mas, por outro lado, ele preferia que ela continuasse cobrindo o rosto. Seu verdadeiro rosto era assustador, isso para dizer o mínimo. Não tinha pele, apenas músculos expostos. Sua boca não tinha lábios, mas brandia um belo conjunto de dentes. Seus olhos reluzentes ficavam ainda mais evidentes devido à ausência de pálpebras. Um observador poderia achá-la bonita se olhasse apenas para seus olhos ou dentes, mas, como um todo, seu rosto não inspirava nada além de repulsa. Aquele rosto assustadoramente feio das profundezas de um filme de terror se contorceu. Era difícil dizer por causa da falta de pele, mas ela ainda tinha tecido muscular no rosto, ao contrário de Ainz, então alguém poderia supor que ela deveria estar sorrindo. Então, Momonga-sama, como eu posso? Ah, um momento. Você não estava no Salão do Trono, então teria como saber, mas meu nome não é mais Momonga. Agora me chamo Ainz Goon. Por favor, me aborde como Ainz a partir de agora. Houve um suspiro de surpresa e, em seguida, Nigredo levantou lentamente a cabeça. Como desejar, Ainz-sama. Então, Nigredo, eu vim aqui para buscar sua ajuda. Eu poderia fazer uso de suas habilidades. Minhas habilidades. Algo vivo. Ou não vivo. Provavelmente conta como vivo. Provavelmente deve estar vivo. Eu serei franco com você. O alvo é a Chautier Bloodfallen. A guardiã de andar. Perdoe minha grosseria. Como é um pedido do Senhor, não desperdiçarei seu tempo, Ainz-sama. Embora sua voz parecesse duvidosa, Nigredo imediatamente atendeu ao pedido. Por favor, Nei-san. Em resposta ao pedido de Albedo, Nigredo levantou o polegar em tom de gracejo antes de conjurar várias magias. Havia muita variedade entre cada uma, e Ainz refletiu que não ouvira a maioria delas há muito tempo. Entre elas haviam as magias que ele havia demonstrado a Narberal na noite passada. Nigredo é uma Magic Caster, e uma das NPCs de mais alto nível em Nazarick. Embora não aparentasse, ela fora designada para se especializar em adivinhação e coleta de informações. Foi por isso que Ainz veio aqui pedir ajuda para localizar Chautier.
Em pouco tempo, como convinha a uma pessoa com suas habilidades, Nigredo anunciou rapidamente os resultados. Eu a encontrei. Mostre-me onde usando o Crystal Monitor. Ela lançou outra magia, e um Crystal Monitor apareceu, mostrando algo que parecia uma vasta extensão de floresta. Alguém de armadura estava em pé entre as árvores. Ainz a elogiou. Surpreendente. Você discerniu a localização do alvo com precisão. Eu não esperaria nada menos que uma Magic Caster especializada. Quando a imagem no monitor ficou mais clara, o elogio desapareceu. A pessoa ali representada estava vestida com um conjunto de armadura de placas na cor vermelha, um vermelho tão puro que parecia encharcada de sangue. Usava um elmo em forma de cisne que deixava apenas o rosto exposto. Plumas de penas de aves brotavam de ambos os lados do elmo, enquanto o peito e os ombros da armadura tinham sido moldados na forma de asas. A armadura carmesim em molde de saia cobria a parte inferior do corpo. Segurava uma enorme lança de aparência estranha em uma das mãos, parecendo uma pipeta que alguém poderia usar em uma aula de ciências. Esta era Chautier Bloodfallen. Ela possuía níveis em Valkyria, uma profissão de Magic Caster divina que se especializava em poder de luta, e ela estava totalmente pronta para a batalha. A Spirit Lance. Esse é o item Divine Class que o Peroroncino-sama deu a Chautier. Albedo exclamou ao ver a arma de Chautier. Ainz tinha itens Divine Class suficientes para que ele pudesse equipá-los em cada slot de seu corpo. No entanto, isso não significa que eles fossem fáceis de encontrar. Os itens mágicos de Yggdrasil eram feitos pela incorporação de cristais de dados em itens, mas nem todos os cristais de dados dropados por monstros eram iguais. Se alguém quisesse fazer um item Divine Class, precisaria de vários cristais de dados que eram classificados como drops altamente raros. Além disso, seria necessário fazer o recipiente para esses cristais de dados, uma espada, por exemplo, de metais extremamente raros e afins. Como resultado, era bastante comum que até mesmo jogadores de nível 100 não possuíssem um único item Divine Class. Mesmo os membros da Ainz Gon, uma guilda que estava entre as top 10 do jogo, não puderam equipar todos seus NPCs com todos os slots com itens Divine Class. No máximo, eles só podiam dar-lhes um ou dois desses itens. A Spirit Lance que Chautier Bloodfallen possuía era um item desses. Seu nome soava bobo, mas seu poder era extremamente insidioso. Quando inseridos em uma arma, alguns cristais de dados permitem que o usuário absorva uma certa porcentagem do dano causado e o usar para reabastecer seu HP. A Spirit Lance era especializada em fazer isso. Precisamos ir agora. Por favor espere. Como a Chautier já está totalmente equipada, é possível que as hostilidades comecem assim que nos ver. Por isso, precisamos selecionar vários guardas para defender o senhor. Não temos tempo para isso. Se as negociações fracassarem, nós nos retiraremos imediatamente. Perdoe a perturbação, Ainz-sama. Uma voz feminina ecoou em sua mente. Pertencia a Narberal, que ficara em Errantel. Raiva cintilou em Ainz nesta interrupção afobada. O que é, Narberal? Eu estou ocupado, ele queria dizer, mas Ainz se cortou no meio do caminho. Isso porque ele se lembrou de como ele havia interrompido a mensagem de Intoma na noite anterior. No acontecido, ele achava que não era nada demais, mas, talvez, se tivesse agido imediatamente, a situação atual poderia ser diferente. Isso porque ele poderia ter entregue a tarefa de salvar Nfire a Narberal. Esse leve sentimento de arrependimento permitiu que Ainz recuperasse a calma. Os NPCs tratavam Ainz como seu supremo governante. Mesmo se ele fizesse a decisão errada, eles ainda tratariam as palavras de Ainz como sua principal prioridade. Por causa disso, Ainz teve que manter a calma, agir com cuidado e evitar cometer erros. Isso é um pouco demais, às vezes vocês esperam demais de uma pessoa comum como eu. Enquanto ria internamente de seu próprio julgamento falho, Ainz sorriu amargamente ao concluir que era provavelmente impossível para ele. Então, ele sentiu a atitude subserviente de Narberal através de mensagem. Ela estava esperando pelas instruções de seu mestre.
O corpo de Ainz tremeu como se tivesse sido atingido por um raio. Mas o que estou pensando? Eu sou Ainz Ogon, o governante de Nazarick, o homem que assumiu o nome que representa todos. Então, eu não sou mais Suzuki Satoru. Impossível. Não. Agora que assumi esse nome, tenho que transformar o impossível em possível. Estou ouvindo. O que é? Deve ser importante, já que entrou em contato comigo com mensagem. Sim. Alguém da Guilda dos Aventureiros está procurando pelo Sr. Ainz-sama. Se é sobre a noite passada, diga-lhes para esperar. Não, isso não está certo. É algo além disso, correto? Sim. És tão perspicaz quanto sempre, Ainz-sama. Narberal não estava sendo clara, então Ainz deixou que o silêncio mostrasse sua confusão. Logo, ela parecia ter percebido isso e falou novamente. Na verdade, há outro problema além desse. Isso diz respeito a um vampiro. Como é? Vampiro? Ainz se virou para olhar para Chautier, cuja imagem estava no monitor. Eles mencionaram alguma coisa sobre? Disseram ter cabelo prateado ou armadura carmesim, ou algo assim. Lamentavelmente, eles não fizeram. A pessoa que enviaram não passava de um batedor. Eles disseram que explicariam na guilda e esperavam que o senhor se apressasse o mais rápido possível. Ainz-sama. Ouvi dizer que várias equipes de aventureiros já chegaram lá. O mensageiro da guilda está por perto. O que devo dizer a ele? Ainz fechou os olhos. Claro, ele não tinha olhos, então simplesmente significava que as luzes nas órbitas oculares desapareceram. Albedo, o que você acha desse informe da Narberal? Depois de terminar a explicação para Albedo, ela baixou os olhos por alguns instantes e depois olhou para Ainz. Dado que nos falta informações, haverá méritos e deméritos para qualquer alternativa. Assim, deve selecionar de acordo com sua preferência pessoal, Ainz-sama. Se dependesse de mim, eu ignoraria esses humanos. Depois de agradecer a Albedo, Ainz mergulhou em pensamentos profundos. Ele considerou o pior que poderia acontecer se ele priorizasse Chautier. Ele então considerou como a situação de Chautier mudaria se ele colocasse a guilda como prioridade. Enquanto ele pensava sobre as desvantagens de ambos, ele começou a sentir que qualquer uma das opções levaria ao desastre. Se seus amigos estivessem com ele, ele provavelmente poderia usar o voto majoritário para tomar uma decisão. Mas seus amigos não estavam com ele. Como o homem que havia se encarregado da grande tumba de Nazarick, como o homem que tomara seu poderoso nome por conta própria, ele próprio tinha que fazer essa escolha. Após um breve período de hesitação, Ainz chegou a uma conclusão. Albedo, despache alguém para ficar de olho em Chautier. Eu irei visitar a guilda em Errantel. Depois que o assunto estiver concluído, iremos até a Chautier. Entendido. Você ouviu isso também, não é mesmo, Narberal? Entendido. Então, informarei ao mensageiro que o senhor estará a caminho. Claro, diga isso. Então, Albedo, me perdoe, mas eu irei para a guilda agora. Sim, senhor. Vou enviar vários vassalos, de acordo com suas instruções. Por favor, faça. Além disso, vou entregar o anel para a Yuri. Então pegue com ela depois. Na verdade, havia algo que ele queria entregar para o bibliotecário-chefe, mas Ainz sentiu que não tinha mais esse tempo, então ele se teletransportou com o poder do anel. Agora que apenas as duas irmãs ficaram no quarto, o clima no quarto ficou mais tenso. Como se esperasse por essa oportunidade, Nigredo se virou para Albedo, um olhar curioso em seus olhos. O que está errado? Aconteceu alguma coisa com a Chautier. Parece que ela se rebelou contra nós. Inacreditável, como isso pôde acontecer, tem certeza disso? Também achei difícil de acreditar, mas esse parece ser o caso. Então ela deve ser eliminada o quanto antes. Mas, parece que não é o que o Ainz-sama deseja fazer, não é? De fato. Por causa da misericórdia sem limites de Ainz-sama, não, ele provavelmente acha que matá-la sem saber o porquê ela se rebelou seria um grande erro. Tenho certeza de que é isso que o Ainz-sama tem em mente. Nigredo pensou, em um tom que parecia em algum lugar entre aceitação e negação. Compreendo.
Antes de enviar os vassalos para vigiar a Chautier, continuarei minha vigilância mágica daqui. Eu sou grata por isso, Nei-san. Pensando que a conversa acabara, Albedo estava prestes a liberar o poder de seu anel quando sentiu que sua irmã mais velha ainda tinha algo a dizer. Quando Nigredo estava em um estado mental racional, ela era o tipo de pessoa que falava francamente, então havia apenas uma razão pela qual a irmã mais velha de Albedo hesitaria assim. Embora não quisesse perguntar sobre isso, quando considerou que talvez não fosse sobre o assunto de antes, ela se obrigou a perguntar, mesmo que com relutância. Qual é o problema, Nei-san? Como eu não tenho permissão para deixar a prisão congelada, não tenho certeza sobre a situação lá fora. A Spinella ainda está bem. Como eu pensava. Albedo se arrependeu de ter perguntado, mas em uma voz calma, ela respondeu: Nei-san, você ainda a chama assim. Eu odeio ela. Mesmo que sejamos todas feitas por tábulas Maragdina-sama, não, a Spinella foi feita de uma maneira completamente diferente de nós. Ela não é confiável. Não fale uma coisa dessas, Nei-san. Ela é adorável. Por tudo que sei, até você pode estar sendo manipulada por ela. Tenho certeza que a Spinella trará um grande desastre a Nazarica algum dia. Eu sinto isso. Nós nunca veremos esse assunto com os mesmos olhos. Eu não creio que ela trará algum problema para nós. Promete? Bem, se você, a supervisora guardiã, sente isso, então não há mais nada a ser dito. Contudo, eu espero que você leve minhas preocupações em consideração, em seu papel como supervisora guardiã. Claro. Suas palavras estarão juntas ao meu coração, Nei-san. Resistindo à vontade de suspirar, Albedo se teletransportou para outro lugar. No entanto, mesmo sorrindo casualmente, algo estava preso em seu coração como um espinho. Ela sentia que todos os seres criados pelos seres supremos eram leais a eles. Mas ainda assim, Chautier se rebelou. Se esse fosse o caso, qualquer um poderia ser o próximo. Talvez tenha uma diminuta chance da minha irmãzinha nos trair. Ela não podia apagar completamente esses pensamentos. No entanto, para Albedo, isso não era necessariamente uma coisa ruim. Albedo tinha um olhar perplexo e confuso no rosto quando chegou ao seu destino. Ain-sama, amor da minha vida. Eu sou sua leal cadela, sua escrava. Ela declamou seus sentimentos para um homem que não estava lá. Mesmo se todos em Nazareth se rebelarem contra ti, eu sempre estarei ao seu lado.